Olá, vou continuar com função afim. Fazer um vídeo aqui bem legal. Antes de eu falar do zero da função afim, eu vou fazer mais um gráfico dessa função aqui. Afim y igual a menos x mais 2, onde o a é menos 1, o b é igual a 2. Temos que meu coeficiente angular, que é o a, é menos 1, negativo, então ela é decrescente. E o coeficiente linear, que é o b, é igual a 2. Então vamos lá fazer a construção. Vamos mais uma vez usar o auxílio da tabela. Tem uma tabelinha para x, eu vou atribuir valores para y. Quando x é igual a 0, ao substituir aqui por 0, eu vou ter que y é igual a 2. Quando x for igual a 1, ao substituir aqui por 1, vou ter que o valor de y vai ser igual a 1. Aí vamos jogar aqui no nosso plano cartesiano. Quando x é igual a 0, está aqui o x aqui, o meu y vai ser igual a 2. Vamos fazer aqui. Está aqui o meu ponto, está aqui o ponto aqui. Quando x é igual a 1, o meu valor de y vai ser igual a 1. X igual a 1, x igual a 1 está aqui na abscissa, né? E o y vai ser igual a 1, então vamos lá. Tá aqui o ponto aqui. Eu já tenho dois pontos já. Aí, como eu falei, o gráfico dessa função é uma reta, né? Porque é uma função afim. E o a é negativo, então ela é decrescente. Ela vai ter inclinação para o lado esquerdo. Então, essa função ela vai passar aqui. Este gráfico dessa função. No 2. Passa aqui no 2, vai. Passa aqui. Não fica muito reto porque eu estou fazendo aqui a mão, mas aqui é uma reta, viu? Está aqui o gráfico dessa função. Agora eu vou falar sobre o zero da função afim, que é muito importante. O zero da função afim vai te ajudar a fazer o gráfico assim rápido. Não precisa atribuir valores para x, para descobrir o valor de y, para descobrir a imagem, né? O zero da função vai te ajudar. Aí vamos lá definir o que é zero de uma função afim. Na função qualquer. Zero da função, de uma função, esqueci aqui, de uma função, é todo número x cuja imagem é nula, isto é, f de x é igual a zero. Então, você tem uma função. Aí o zero dessa função vai ser um número x cuja, ao substituir na função, vai te dar uma imagem nula, ou seja, f de x vai ser igual a zero. Aí aqui é uma exemplificação para ficar a definição menor. X ele vai ser zero de uma função y igual a f de x, se somente se o f de x é igual a zero. Assim, para determinar o zero da função afim, basta resolver a equação de primeiro grau. E essa equação de primeiro grau é simples. Você aqui fala que é para determinar o zero da função afim, é só resolver a equação do primeiro grau. A gente sabe que a função afim é da cara f de x é igual a x mais b. Aí aqui fala que é só resolver a equação do primeiro grau. Note que você quer encontrar o zero da função. Encontrar o zero da função é só você pegar a sua função afim e igualar a zero. Ao você igualar a zero, igualando a zero, você cai numa equação de primeiro grau. E você vai obter que o zero da sua função afim vai ser x é igual a menos b sobre a. De fato, né? Você tem a sua equação de primeiro grau é igual a zero. Você quer encontrar o valor de x. Você quer encontrar um valor de x cujo este valor, ao substituir aqui, vai dar igual a zero. Vai dar zero igual a zero. O que você faz? Joga o b para o outro lado. E passa para o outro lado aqui e vai com sinal negativo. Pois ele é positivo. Vamos ficar com ax é igual a menos b. Se somente se x é igual a menos b sobre a. Ao você substituir aqui por x, você vai ter a igualdade. Você vai ter a igualdade sendo válida. Você vai ter 0 igual a 0. Aí vamos lá. Aí o que isso vai te ajudar
na construção de gráfico. Para você construir gráfico a partir de agora, não precisa você atribuir valor a x, só se você quiser. Apenas você precisa do zero da função e do coeficiente linear. Como eu falei anteriormente, o coeficiente linear, no caso aqui, por exemplo, aqui nessa função é o 2, o coeficiente linear vai dizer onde o gráfico da tua função vai interceptar o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Neste caso aqui, o coeficiente linear, que é o nosso b, né? Que é o nosso b, ele é igual a 2. E vai ser onde este gráfico vai cortar este eixo aqui, ó, o eixo y. O gráfico corta o eixo y no ponto igual a 2, que é o nosso coeficiente linear. E eu falei que o gráfico da função afim é uma reta, lá no vídeo anterior, é uma reta. E para uma reta, você determinar a reta, você precisa de dois pontos distintos. Nós já temos um ponto, no caso, que é o nosso coeficiente linear, que é o b, para este exemplo aqui é igual a 2. Você só precisa encontrar o outro ponto, para você determinar a sua reta. Aí, para você determinar este ponto, vamos usar o zero da função. Você encontrar o outro ponto, que vai ser o ponto que vai zerar essa sua equação. Você vai pegar, por exemplo, essa função aí, menos x mais 2, igual a zero. Você resolver a equação do primeiro grau e você encontra o valor de x que vai fazer com que essa equação zere. Aí vamos lá. Pegar o exemplo anterior, pegar a função menos x mais 2, vamos construir o gráfico dela. Vamos construir o gráfico dela sem o auxílio da tabela, né? Vamos lá, vamos aqui, plano cartesiano. Que é abscisas, y. Eu já falei para você que o nosso b aqui é o coeficiente linear, vai ser onde a reta vai encostar o eixo y. Este 2 aqui vai estar no eixo y, então vamos botar o 2 bem aqui. Tá aqui o 2 aqui. Eu já tenho um ponto. Eu sei que o gráfico vai passar aqui. Agora, eu quero encontrar outro ponto. O outro ponto, que é o zero da função, você vai pegar a sua função e você vai igualar a zero. Aí você vai resolver essa equação de grau 1. O que você vai fazer? Menos x, jogo 2 para o outro lado, vai ficar negativo. A letra aqui, a incógnita, está negativa. Não pode. Multiplicamos os lados por menos 1. Ao multiplicar por menos 1 em ambos os lados, vamos ter que x é igual a 2. X é igual a 2 é o zero da função. E é claro que este x igual a 2 vai tornar essa igualdade aqui, essa equação verdadeira, né? Aonde tem x, você coloca 2. Vai ficar com menos 2 mais 2 é igual a 0. E 0 é igual a 0. Então, 2 ele é o zero da função. Então, e o zero da função ele vai estar no eixo x. Porque o zero da função vai ser exatamente onde o gráfico, que é a reta, toca o eixo x. Isso é interpretação geométrica. Tá o 2 aqui. É uma interpretação geométrica. Então vamos fazer o gráfico. Eu falei que precisa de apenas 2 pontos, já temos 2 pontos. Vamos fazer aqui o gráfico. O gráfico, tá aqui o gráfico dessa função. Essa reta que passa por esses pontos. Eu falei que o zero da função vai ser onde o gráfico, que é essa reta, corta o eixo x. Isso é interpretação geométrica. O zero da função vai ser onde a reta, o gráfico, corta o eixo x. Sempre o zero da função vai ser aqui onde o gráfico corta o eixo x. E esse zero da função também chama de raiz. Então temos aí o gráfico. Veja que
ficou do mesmo jeito do outro, né? A diferença é que neste outro aqui a gente tem um ponto aqui e aqui a gente não tem. Mas veja que nós temos aqui, ó, o gráfico passando no 2 aqui, também está passando no 2 aqui, e no eixo Y ele corta no ponto aqui, no ponto 2 e corta aqui no 2. A gente pode fazer outro gráfico usando isso. Vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Y é igual a 2x mais 1. Fazer o gráfico dela. Fazer aqui o plano cartesiano. Aqui o plano cartesiano. Já falei as informações que a gente tem, né? A gente sabe que o 1 aqui, que é o nosso B, ele é o coeficiente linear. Vai ser onde o gráfico, que essa função vai cortar o eixo Y. No caso aqui no 1, né? Já temos um ponto. O outro ponto é encontrar o zero da função. E a gente tem outra informação ainda, que essa função, onde o A, o coeficiente angular, é igual a 2, que é a inclinação da reta, o A igual a 2 é positivo, então ela vai ser uma inclinação para o lado direito, né? Lado direito. Agora vamos igualar a zero para descobrir o zero da função, que é o outro ponto. Eu já tenho um ponto aqui, ó. Falta só outro. Vamos pegar aqui. 2x mais y é igual a zero. Eu igualei a zero para mim descobrir o zero da função. 2x é igual. Jogo 1 para o outro lado. Aí menos 1. Agora eu quero isolar x. Aí tá multiplicando, passa dividindo. Aí fica x é igual a menos 1 meio. Se você achar que tá errado, não tiver conhecido, substitui aqui. Ao substituir, onde tem x, você coloca menos 1 meio. Vai ficar com x, 2 que multiplica. Menos 1 sobre 2, mais 1 é igual a zero. Este corta com esse. Vamos ter aqui menos 1 por mais 1, 0, é igual a zero. De fato, né? Agora, vamos construir este gráfico, sabendo já do zero da função. Como é negativo, x é menos 1 meio, ele vai estar aqui no lado esquerdo, né? Na reta aqui. Vamos ter aqui o menos 1, né? Menos 1. E menos 1 meio é a metade aqui de menos 1. Não está bem aqui. Aqui é o menos 1 meio. Tá aqui. Essa reta, este gráfico vai passar neste ponto aqui, que é o zero da função. E aqui no coeficiente linear, que é no caso 1. Então o gráfico dessa função vai ficar assim. Pronto, tá aí o gráfico da nossa função. Função crescente, né? Porque o A é positivo. Coeficiente linear igual a 1 tá aqui. Zero da função tá aqui, é o menos 1 meio. E ela corta o eixo x no ponto aqui, menos 1 meio, né? Então está aí. É assim que a gente faz o gráfico de uma função afim. Com a informação sobre o zero da função e o coeficiente linear, é bem mais rápido você construir o gráfico da função afim. Espero que tenha entendido. Deixe o like, se inscreva no canal e comente. E compartilhe.